PGR só vai analisar pedido de suspeição de Toffoli se for provocada. Então, alguém aí poderia provocar, né? O pior é que eu acho que nem sei se vale a pena, porque Toffoli está realmente protagonizando cada peripécia maravilhosa que talvez tirar Toffoli do caso ajude a realmente terminar tudo em pizza. E talvez com Toffoli aí a coisa possa também terminar em pizza, né? Mas pelo menos tem um pouco aí de emoção e ver a imprensa brigando, expondo aí o que o Supremo tá fazendo. Mas enfim, o Estadão disse que o Supremo só vai agir, a PGR só vai agir se for provocada. Até o momento não recebeu nenhuma representação formal e por isso não tem nenhuma discussão se a PGR vai ou não entrar aí com algum pedido de suspeição do Toffoli no caso. Aí hoje, dia 20 de janeiro de 2026, chegou o dia que um dos 3 grandes jornais da imprensa, que é Globo, Folha e Estadão, pedia abertamente o impeachment do Toffoli. Finalmente, antes tarde do que nunca, óbvio. Aquele texto padrão, justificando arbitrariedades contra o bolsonarismo, mas tem umas porradinhas encaixadas com o Toffoli. Esse aqui é o primeiro parágrafo, inclusive, muito bom. Título: é preciso constranger Dias Toffoli. Ou seja, já tá botando assim um título, dando uma ordem para a sociedade. Temos que expor o Toffoli. A degradação da credibilidade do Supremo impõe ao Fachin, tá dando ordem, um dever inadiável. Manifestar-se em defesa da corte diante da condução heterodoxa e institucionalmente corrosiva do caso Master pelo Toffoli. O silêncio já se aproxima perigosamente da fronteira entre a prudência e a omissão diante de decisões de Toffoli que, afirmação pesada, violam a lei, violam a Constituição, abastardam princípios basilares do Estado de Direito e manjam a reputação do Supremo como guardião maior da ordem jurídica do país. É bonito de ver, né? Fala que tá violando a lei e a Constituição. Sem minhas palavras. E vai. Este jornal não espera que Fachin sozinho seja capaz de mudar o comportamento de um colega, que dia sim outro também sinaliza que não se sente limitado nem pela própria Constituição, sob vigilância sua e de seus pares, mas Toffoli precisa ao menos ser lembrado publicamente de que, em uma república digna do nome, não há poderes ilimitados e nenhuma autoridade está acima da lei ou imune a controle. Isso é fake news, a gente sabe disso. Alexandre de Moraes está acima de todas as leis. Ele é a lei. A gente sabe disso. E ele chegou nessa posição com o apoio do Estadão. O artigo 102 da Lei Maior delimita muito bem o foro de prerrogativa. Aí vem toda aquela explicação de por que o caso do Banco Master não deveria estar no Supremo. Nem vou ler. Eu tenho muita coisa pra falar no vídeo hoje. Tô olhando pro relógio. É preciso voltar à Constituição. O artigo 5º, inciso 37, estabelece que não haverá juízo do Tribunal de Exceção. Adiante, o inciso 53 do mesmo dispositivo dispõe que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Aí fala mais uma vez que tem que estar na primeira instância e que não pode, que Toffoli não pode julgar e que Toffoli é um juiz incompetente, atropela o devido processo legal e ainda bastarda o trabalho da PF e do Ministério Público. Aí vem: há razões objetivas para o seu impedimento. Aí o Estadão cita o artigo 252, inciso 4 do Código de Processo Penal, sobre conflito de interesses, quando ele próprio, ou seu cônjuge ou parente, for parte do processo. Aí cita o caso do resort. E por conta do resort, o Toffoli não deveria poder ser o relator do caso do Banco Master. Aí agora vem parágrafozinho padrão para poder pedir o impeachment do Toffoli, né? Tem que defender as arbitrariedades, as ilegalidades, inconstitucionalidades contra Bolsonaro. Porque na época valia. Porque assim fala, pô, peraí, por que agora vocês querem impeachment do Toffoli por estar agindo em termos heterodoxos e não pediram do Alexandre de Moraes? Quando o Supremo foi atacado durante o governo Bolsonaro, reagiu institucionalmente para defender a ordem constitucional. Não, agiu para perseguir. Amparado entre outros pilares no regime democrático e na harmonia e independência dos poderes. Não teve harmonia, não teve independência, não teve nada disso. Havia, naquela época, uma ameaça real à democracia que ensejava medidas que, em tempos normais, seriam atípicas, mas naquelas circunstâncias excepcionais eram ao menos justificáveis. No caso Master, não há rigorosamente nada que justifique uma heterodoxia que, não raro, desborda para a ilegalidade. Há, isto sim, a corrosão interna da ordem jurídica pelo próprio Supremo, a partir de decisões de um de seus ministros que afrontam a Constituição e as leis processuais mais comezinhas. Hoje, defender o Supremo significa cobrar a correção de seus próprios desvios. Por ora, cabe a Fachin exercer a liderança de que seu cargo existe. Preservar o Supremo não é proteger seus membros, é proteger a instituição. E se a autocontenção e o constrangimento entre pares falharem, resta o quê? O controle externo previsto na Constituição. E como é que se dá esse controle externo? Chegará a hora, então, o Supremo exercer uma de suas mais elevadas prerrogativas e impor limites a ministros do Supremo que se julgam inalcançáveis pelo escrutínio republicano. Tradução: impeachment do Toffoli. Chegou o dia. Podia falar com todas as letras, né? Mas já é um bom começo. É o que faltava assim. O Supremo tem que se autoconter. E se isso não acontecer, vai fazer o quê? Pronto, agora já tem uma solução. Se o Supremo não se autoconter, o Senado aí faz o impeachment. Parabéns aí, Estadão. Saiu, né? Não saiu do muro, não. Mas botou um pezinho assim, né? Pra fora do muro. No ar, tá no ar o pezinho. Tá flertando com o bolsonarismo. Caso Master. Sim, e o Supremo tá como, né? O ministro do Supremo acha improvável que Toffoli se afaste da investigação do caso.
Aí diz que boa parte dos ministros estaria indignada com Toffoli, a forma como ele vem conduzindo, pesa contra o Toffoli, né? Suspeita aí da família, dos irmãos, barril, né? Em caráter reservado, 2 integrantes da corte disseram ao Estadão que consideram pouco provável o Toffoli se afastar por conta própria, né? Eles também negam que haja pressão interna para que Toffoli faça isso. Na avaliação desses ministros, esse movimento vem mais da opinião pública e da política do que de dentro do tribunal. Um terceiro ministro tem uma avaliação diferente. Para ele, as recentes notícias no sentido de que Toffoli estaria sendo pressionado, né, por colegas a largar o caso, a condução do caso, pode ser uma espécie de balão de ensaio para o relator deixar o processo por conta própria, diante do vasto noticiário sobre o envolvimento da família dele com o Master. Apesar de ministros estarem incomodados, nenhum integrante da corte veio a público até agora para se manifestar sobre a atuação de Toffoli nas investigações. A ordem do tribunal é cautela. Sem declarações sobre o assunto, os ministros acreditam que aumentam a chance de abafar a polêmica. Prevalece, portanto, o espírito de corpo. Os ataques direcionados a Toffoli não atingem um ministro só. Acabam respingando no Supremo como um todo. O temor é que o caso vire munição para uma nova fase de ataques à corte e os seus integrantes. E falando de ataques à corte e seus integrantes, já foi protocolada uma CPMI, uma CPI na Câmara, uma CPI no Senado. A CPI do Senado ontem atingiu as assinaturas necessárias. A CPMI já tinha as assinaturas necessárias desde 31 de dezembro e a CPI da Câmara, eu não sei em que pé anda as assinaturas. Não tenho a vontade aí da política de pelo menos coletar assinaturas. Para mim, a chance de uma CPI avançar são 0. Eu duvido que uma vez lido o requerimento, eu acho impossível. Lembra que o Lauro Jardim, aí por isso que eu coloquei a matéria da Fictor, o Hugo Mota tem proximidade com o Fictor e também apontava que tinha com a turma do Hugo Mota tem com o Paquito, né, vídeo Ciro Nogueira. O Hugo Mota não vai abrir. Se abrir, vai trabalhar para ter maioria para tudo ser conformando o figurino brasileiro, terminar em pizza. No Senado, o próprio Alcolumbre tá no meio da confusão, né? Por conta lá do Fundo de Pensão da Amapá. Complicado também, né? Então, assim, a chance de uma CPI sair do papel, para mim, é 0. E se sair, é para terminar em pizza. E quase chegando agora pra gente poder começar, depois dessa vasta introdução, para mostrar como o regime brasileiro está totalmente podre, meu amigo Ricardo Feltrin trouxe uma revelação curiosíssima sobre a demissão de Reinaldo Azevedo do UOL, que teria sido aí por conta do seu sócio, por ser sócio de um dos advogados do Master, o grande Valfrido Vardi. Eu disse que a gente ia voltar a falar da defesa, né? Aí a Bia comenta, nesse caso o Master comprovou que se um jornalista saiu de algum jornal foi porque achou a proposta para defender a narrativa insuficiente. Mas porque o banco pagaria mais para alguém sem engajamento ou credibilidade, é mais vantajoso corromper influencers de direita. Enfim, como é que eu vi? Reinaldo Azevedo saiu do UOL. Veja, Pai Saraiva falando, eu, Ricardo Feltrin, não estou aqui. Reinaldo Azevedo saiu do UOL porque chamaram sua atenção, dizendo que o fato dele ter o Valfredo, esqueci o nome, que é o principal advogado do Daniel Vorcado e do Banco Master. O fato dele, Reinaldo, ter Valfredo como seu sócio em negócios, ele não deveria mais falar do Banco Master. Acho que alguém ouviu, talvez, não eu, Saraiva, mas o tal do Feltrin, eu nem conheço também, mas deve ser boa pessoa. Ele falou semana passada, assim, olha, se o Reinaldo é sócio de um cara que está investigando, eu não estou falando que ele não pode falar sobre nada, você entende? Ele pode falar até sobre o caso Master se ele quiser. Eu só acho que é antiético. Não é transparência jornalística você ficar falando, dando opinião. Não interessa que a sua opinião foi normal, neutra ou até negativa. Não, seu sócio de finanças é advogado que está cuidando de todos os advogados do Daniel Vorcado. Porque o Reinaldo Azevedo deu. É incontornável a liquidação do Banco Master. Ele só deu isso outro dia aqui, a gente já estava dando desde o começo, né? É absolutamente incontornável que tenha dado. Eu acho que ele não deveria falar isso. E talvez, numa sincronicidade, né? Justo o Reinaldo Azevedo que fez 21 pessoas perderem emprego na Folha, né? Eu já contei a história, ele acusou essas pessoas de petistas. Falou que a Folha tinha sido aparelhada pelo PT dentro dos cadernos regionais, que eles iam tomar redação pelas bordas. 21 pessoas foram demitidas sob suspeita de serem petistas. Né? Mas quem sabe alguém não ouviu o que eu falei aqui, né? E eu acho, se eu conheço, ou imagino que conheço o tamanho do ego do Reinaldo Azevedo, sabe? Ele dorme só em cama de casal. Uma pra ele, uma pro Júnior, que é o ego dele, que chama Júnior. Que é que nem um adolescente, é insuportável, é enorme. Se alguém foi dar algum pito no Reinaldo Azevedo, ele rodou a baiana. Ele tem coisa contra a gente do UOL. Eu nem vou questionar isso, né? Quem sou eu pra julgar? Tá cheio de gente no UOL que merece ser julgada. Mas eu tenho certeza que alguém deve ter. Eu, para Saraiva, repito, tenho certeza que alguém chegou pro Reinaldo e falou assim, olha, não fala mais do Banco Master. Não, por quê? Por uma questão, né? Você tá ali, a gente tá questionando agora o momento. Eu tô sendo educado, tá? Tem gente, chefe no UOL não é tão educado assim. Olha, a gente tá investigando agora, tá tendo questionamento justamente a questão de ministro do STF ter parentes, né? Ou sócios. Então, no jornalismo, pelo menos isso, você pode falar de tudo que você quiser, Reinaldo. Ninguém vai encher o saco de você. Fala do que você quiser. Só, eu não falo do Master.